Olá a todos, estamos aqui novamente gravando as aulas para o curso de especialização em perícias médicas. Eu estou junto com o Edivar. Então, o assunto que foi pedido para eu conversar hoje com vocês trata-se da atuação do assistente técnico em perícias médicas e na segurança do trabalho. Bem, antes de a gente entrar propriamente dito no tema, eu queria revisar com vocês perícias judiciais. Então, o que é um perito? Perito é o profissional que tem o conhecimento proveniente da experiência, habilidade e talento, ou seja, é uma espécie de prova consistente de pessoa habilitada visando firmar a convicção do juiz. Sempre a perícia é realizada por peritos. Veja, o perito judicial, que seria o primeiro dos campos de trabalho para vocês que estão fazendo a especialização, o perito judicial, então, é o expert nomeado pelo juiz. O perito oficial, veja, ele é perito concursado. Então, quando você fala de um perito do Instituto de Medicina Legal, Instituto Médico Legal, você está falando de um perito oficial. E aí vem o perito assistente técnico. O assistente técnico é o motivo da nossa aula de hoje. Então, veja, o assistente técnico é o profissional que assiste e permanece junto, acompanha, protegendo alguém relativamente incapaz técnica e cientificamente. Bem, aqui já começa a vocês observarem a necessidade da assistência técnica. Veja, no nosso Código de Processo Civil, no artigo 420, ele fala da prova pericial. Em que consiste? Veja, consiste em observar a função e a remuneração dos peritos. Se esta é facultativa, se é obrigatória, determinação da justiça gratuita ou depósito prévio para remuneração do perito, autorização para o início da perícia, para a realização do exame, vistoria e avaliação. A atuação dos assistentes técnicos, neste caso, onde o juiz determina um perito oficial, vai ser em 3 possibilidades. Então, veja, quando nós falamos em perícia, nós temos, em primeiro lugar, um perito nomeado pelo juiz, que podem ser vocês ou não. Veja, cada perícia vai ter a possibilidade de ter um assistente técnico da parte autora, provavelmente um assistente técnico da parte ré e, em algumas vezes, em algumas perícias que eu tenho feito, um assistente técnico também do Ministério Público. Veja, vamos lá. Perícia médica. A perícia médica como assistente técnico, em quais situações vocês vão trabalhar? Vão trabalhar na questão do pedido de acidente de trabalho. Quando você fala em acidente de trabalho típico, veja, ele se torna um pouco mais simples a assistência técnica. Quando você fala em doenças ocupacionais, independente de ser doença profissional ou do trabalho, já é um pouco mais complicado, né? Principalmente para você dar o nexo técnico, nexo concausal, aqueles nexos que nós já temos, já conversamos nas aulas anteriores. Veja, são pedidos também dano estético, lesão de órgão, sentido, função, dentre outros. Mas quando você fala em perícia médica, assistência técnica em perícia médica, nós estamos falando exatamente do exame médico propriamente dito. O que é interessante vocês saberem da questão do assistente técnico? Assistente técnico para perícias médicas, acidente de trabalho, doenças ocupacionais, dano estético, lesão de órgão, sentido, função, é atuação exclusiva de médicos. Então, outros cursos ou outros profissionais que não sejam da área médica não podem atuar na perícia médica.
A assistência técnica, para nós aqui do curso, né, não vai ser restrito única e exclusivamente para a questão da perícia médica. Vocês vejam as outras possibilidades. Nós temos tanto a possibilidade de trabalhar na perícia ergonômica. E a perícia ergonômica vai pedir o que para o assistente técnico a participação deste? Para ver realmente se existe alguma possibilidade de sobrecarga biomecânica, por exemplo, em lesões físicas, como Ler-Dorte. Veja, não fica restrito única e exclusivamente aí, porque a ergonomia também, vocês, como assistente técnico, podem trabalhar na questão do cognitivo mental, como o professor Edevar falou, a questão da depressão. A pessoa pedir para ser considerado a depressão que ela suporta como doença, como acidente de trabalho. Veja, e a questão organizacional, que são as exigências excessivas. Então, essa assistência técnica vai ser realizada, deve ser realizada no posto de trabalho. Também, por terceiro, o assistente técnico também trabalha em perícias em saúde e segurança do trabalho, onde ele vai constatar ou não a insalubridade e a periculosidade no posto de trabalho. Vejam, quando você fala de perícia ergonômica, independente de ser ergonomia física, cognitiva, mental ou organizacional, outros profissionais com experiência em ergonomia podem fazer. A questão do posto de trabalho e a questão de insalubridade e periculosidade, que seriam perícias em saúde e segurança do trabalho, também podem ser desempenhados por outros profissionais. Veja, importante, o juiz nomeou perito oficial, sendo vocês ou não. Ele vai fixar de imediato o prazo para a entrega desse laudo. E vai incumbir as partes, ou seja, a parte autora e a parte ré, dentro de 5 dias contados da intimação do despacho, o quê? A indicação de assistente técnico. Então, quando vocês perguntam, mas aonde que está escrito a possibilidade de assistência técnica, é o artigo 421 do Código de Processo Civil. Junto com a indicação do assistente técnico, já no seu item 2, está o pedido de apresentação dos quesitos. O que é apresentar os quesitos? Lógico, vocês vão ter que ver a inicial do processo e ver o que vocês gostariam que o perito avaliasse. Entendam bem, a partir do momento que vocês são assistentes técnicos, independente de ser da parte autora ou ser da parte ré, vocês têm que direcionar os quesitos para o que vocês desejam, né? Ou o que vocês querem que o perito oficial avalie. Cuidado com o que vocês vão perguntar. Tem que ter muito cuidado na formulação desse quesito para não acabar dando tiro no pé. Uma outra questão do Código de Processo Civil, quando se fala no artigo 423, o perito, se vocês mesmos forem chamados como perito oficial, vocês podem excusar-se ou serem recusados por impedimento ou suspeição. Impedimento ou suspeição é você ser parente, você ser o dono da empresa, você ter participado como testemunha no processo tal. Mas como que funciona isto para o assistente técnico? Para o assistente técnico, esse artigo não é compatível, porque o assistente técnico é a pessoa que está defendendo uma pessoa incapaz na matéria. Uma das grandes dúvidas que eu chamo muito a atenção de vocês, e que é uma grande dificuldade que a gente enfrenta sempre quando dá realização de perícias, é o artigo 429 do Código de Processo Civil. Porque muita gente acredita que só o perito oficial tem direito de ouvir a parte autora e de ouvir
os trabalhadores que também trabalham no mesmo setor. Então, o artigo 429, sempre que um perito disser, mas você vai ter, não pode perguntar, você não pode fotografar, você não pode falar com os trabalhadores do mesmo setor. O artigo 429 é claro que, quando ele diz que para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas. Não é só testemunha se for algum caso criminal, mas ouvindo também os trabalhadores, obtendo informação, podendo também solicitar documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com peças, plantas, desenhos, fotografias ou quaisquer peças que se façam necessárias. Veja, é muito comum de a gente, como assistente técnico, acabar discordando da perícia oficial ou do laudo do perito. Então, para isso, você vai ter tempo hábil de aproximadamente 10 dias para fazer uma elaboração de um contraditório de prova pericial, que seria um parecer técnico-científico e, vejam bem, embasamento técnico-científico. Não adianta vocês escreverem um monte de coisas que não se refere técnica-cientificamente ao caso. E é muito comum de a gente receber até agressões quando é o perito oficial, agressões verbais, eu digo, né? Ou escrita por parte dos procuradores, dizendo: esse laudo é imprestável, esse laudo não se aplica para o caso tal. Isso não leva absolutamente a nada. Então, eticamente, moralmente, né, a gente tem que fazer sempre um contraditório como assistente técnico, dentro das questões éticas e com embasamento técnico-científico. Bom, pessoal, como esse assunto ele é um pouco extenso, nós vamos continuar essa aula no próximo vídeo.